Fala galera, beleza? Estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano. Nosso conteúdo de hoje é notícia e oração subordinada, isso mesmo, aula de retomada de conteúdo. Mas antes, vamos aos nossos recados. Se você utiliza o Google Class, continue realizando a atividade obrigatória, lembrando que através dela você exercita o conteúdo da aula e também registra a sua presença. E você que realiza pela televisão, continue mantendo contato com o seu colégio para retirar o kit e também devolver. Agora vamos aos nossos objetivos. Eles são ler e compreender fragmento de uma notícia, retomar os conhecimentos sobre as orações subordinadas. Isso mesmo, iremos rever os conceitos de frase, oração, período e essa relação de subordinação que ocorre com os períodos compostos. De início, vamos analisar um fragmento de uma notícia. Acompanhe comigo. Ônibus do Hemocentro estará nesta quinta-feira no Pantanal Shopping. Hemocentro passa por uma crise e precisa repor urgentemente seu estoque de sangue. Nesta quinta-feira, 25, das 10 às 16 horas, o ônibus do MT Hemocentro estará no estacionamento do Pantanal Shopping realizando coleta de sangue total. O objetivo da ação é promover a manutenção dos estoques de bolsa de sangue do Estado, já que o Hemocentro passa por uma crise e precisa repor urgentemente seu estoque de sangue, comprometido pelo problema no gerador da sede. Para doar sangue, é necessário que a pessoa sinta-se bem, com saúde. Ela deve apresentar um documento com foto, emitido por órgão oficial e válido em todo o território nacional. Ter entre 16 e 69 anos e peso igual ou superior a 51 quilos. Os candidatos à doação com idades entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados por um responsável e a coleta deve ser autorizada por ele. Realizamos aqui a leitura desse fragmento, dessa notícia, só retomando alguns elementos, algumas ideias também desse fragmento. Nós temos o título, temos também o subtítulo, lembrando que o título faz uma revisão do que vai ser tratado, resume o que vai ser tratado nessa notícia. Temos o início, os parágrafos iniciais, que são denominados por lead, onde nós temos algumas informações principais dessa notícia. Aqui um fato curioso, MT Hemocentro, essa notícia se refere ao Mato Grosso, de um jornal chamado Repórter Mato Grosso, e fala sobre a questão de doação de sangue nesse estado. Com base nesse fragmento, nós já temos o exercício número 1. Acompanhe comigo a pergunta. Qual é o objetivo da ação descrita na notícia? Bem tranquilo, pode responder.
Respondeu, consigo identificar, reler o fragmento. Eu dei uma dica, né, quando falei algumas informações além do que já tínhamos lido. Vamos ver a correção. O objetivo da ação é promover a manutenção dos estoques de bolsa de sangue. Isso mesmo, se você relembrar, nós temos ali na notícia a questão que houve uma dificuldade, um problema com o estoque e ele precisa passar por uma manutenção de bolsas aí, porque houve uma perda, né? Agora, nós temos mais uma pergunta sobre esse fragmento. Por que exige-se um doador saudável? Porque há essa exigência, na notícia fica claro, para doar sangue é necessário que a pessoa sinta-se bem com saúde. Por que essa exigência, esse requisito da pessoa ser saudável para a doação? Responda. Respondeu? Qual a exigência do doador ser saudável? Vamos lá. A nossa possibilidade é a seguinte: o doador deve estar saudável, pois o paciente não pode ser exposto a nenhuma contaminação pela transfusão. Isso mesmo. No ato da transfusão, o paciente está recebendo, o sangue do doador. E se ele está passando por essa transfusão, ele tem um problema de saúde já que exigiu essa transfusão de sangue. Então, se ele já está debilitado de certa forma, ou ele precisa desse sangue para ficar mais saudável ainda, o paciente, ele não pode ser de nenhuma forma contaminado, ele não pode estar exposto a nenhuma outra doença, porque ele já está em um tratamento médico. Então, nada mais justo que essa exigência. A pessoa, para ser um doador, tem que estar saudável. E falando nisso, você já pensou, você tem a idade ou seus parentes, você já mobilizou, sabe quais são as pessoas aí do seu convívio que são doadores? De sangue é um ato de amor, de carinho com o próximo. Muitas vezes você nem sabe, nunca vai saber quem foi a pessoa que recebeu o sangue ou que irá receber no futuro o seu sangue quando você for doador. Mas é um ato de carinho, de fraternidade com o próximo. Vejamos agora que temos uma revisão dos conceitos de sintaxe, dos elementos que compõem aí a nossa sintaxe da língua portuguesa. Nós temos a ideia de frase, acompanhe comigo, é um enunciado falado ou escrito que apresenta um sentido completo, podendo conter apenas uma ou várias palavras. Exemplos: saúde, eu tenho saúde. Então, mantendo essa mesma ideia que nós temos na notícia, falando sobre o conteúdo de ter saúde, Nós temos aqui uma palavra considerada frase.
E temos 3 palavras também juntas, esse conjunto também pode ser considerado uma frase. Por que isso? Porque elas passam uma mensagem, elas transmitem uma informação, você consegue extrair algum conteúdo, mesmo que seja de uma palavra. Essa palavra aqui, essa frase exclamativa, saúde, normalmente é utilizada quando? Quando alguém espirra, faz esse ato de espirrar, é um costume, né, de alguém falar saúde para essa pessoa. Então, passou uma mensagem, uma informação, a pessoa desejou que o outro tenha saúde, mesmo que seja um espirro por poeira, por a questão do ar estar seco, alguma coisa assim, mas esse ato de dizer saúde passou uma mensagem para o outro interlocutor. Então, é uma frase. Se transmitiu essa informação, é uma frase. Da mesma forma, a seguinte, o outro exemplo, eu tenho saúde. Nós temos mais palavras, temos também um verbo ali, mas esse conjunto também passou uma informação. Então, também é considerado frase, é considerada uma frase. Lembre-se, frase é um conceito amplo. Agora nós vamos ver algumas restrições além desse conceito. Nós temos frase nominal. Quando que uma frase é nominal? Quando ocorre quando não há presença de verbo. Exemplo, saúde. Então, nós retomamos o exemplo anterior. Nós não temos verbo, nós temos apenas ali um substantivo. O substantivo abstrato, saúde, você não consegue pegar, não é concreto, né? Precisa de alguém para existir, né? Precisa do ser humano, de algum ser para existir. Então, é um substantivo, é um nome, é uma frase nominal. Passou uma mensagem, mas não há um verbo. Esse é o conceito de frase nominal. Agora, o próximo conceito, oração. É todo o conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou locução verbal. Exemplo, eu tenho saúde. Voltamos ao segundo exemplo, eu tenho saúde. Nós temos ali o verbo em destaque, tenho, o verbo ter. Então, nós temos uma oração, também chamada como oração absoluta. Temos apenas um verbo, apenas uma forma verbal. Poderíamos ter 2 verbos com apenas um sentido. Eu posso ter saúde. O posso ter, locução verbal. 2 verbos com uma função de um apenas. Uma oração. Também passou uma mensagem e há um verbo presente. Agora, outros conceitos. O conceito de período. O que é um período? É uma frase que possui pelo menos uma oração. Quando o período é simples, quando ele é constituído de uma oração. Período composto, constituído de 2 orações ou mais. Isso mesmo. Então, a contagem de período composto ou período simples se dá pelo número de orações. E lembrando, orações eu estabeleço quando há uma forma verbal. Então, período simples, eu tenho apenas um verbo. Período composto, eu tenho 2 verbos ou mais. Agora, vejamos um quiz com base nesses conceitos de período e oração. É necessário que a pessoa sinta-se bem, com saúde. O período acima é, letra A, um período simples, pois há uma oração. B, um período composto, pois há 2 orações. Responda.
Respondeu? Então vamos conferir. O período acima é um período composto, pois há duas orações. Isso mesmo, lembrando que nós estabelecemos orações com a questão da forma verbal. Vejamos, duas orações, nós temos o verbo é, o verbo ser, e também o verbo sentir, o sinta. Então, dois verbos, duas formas verbais, duas orações, período composto. Letra B, parabéns se você acertou. Vamos agora ao exercício número 3, também com essas ideias e também com essa construção de períodos. É necessário saúde, é necessário que a pessoa sinta-se bem, com saúde. Nós temos aqui o destaque no é necessário, nos dois enunciados. Letra A quer saber qual é o sujeito da primeira oração em destaque. Letra B, qual é o sujeito da segunda oração em destaque. Lembrando que, para encontrar o sujeito, você deve perguntar quem ou o que está realizando ou é aquela forma verbal. Respondeu, conseguiu encontrar qual é o sujeito de cada oração ali? Vejamos. O que é necessário no primeiro enunciado? O que é necessário? Saúde. Resposta da letra A. Encontramos o sujeito. Do segundo enunciado, letra B. O que é necessário? Que a pessoa sinta-se bem com saúde. Também encontramos um outro sujeito. Há uma diferença pela questão da construção da frase, a ideia é semelhante, mas a construção da frase é um pouco diferenciada. Vejamos isso em detalhe agora. É necessário saúde, o primeiro enunciado que estava ali na resposta e no exercício anterior. Nessa oração temos, letra A, período simples, letra B, período composto. Vamos fazer juntos. A palavra saúde pertence à classe gramatical do e exerce função sintática de. No lugar dessa palavra, pode-se encaixar a oração que a pessoa sinta-se bem com saúde? Eu posso trocar a palavra saúde por essa oração? São respostas que já acabamos de trabalhar, então vamos conferir. É necessário saúde. Eu tenho a forma verbal é do verbo ser, então é um período simples, apenas uma oração. A palavra saúde pertence à classe gramatical do substantivo, lembra? Um substantivo abstrato, é um nome. E exerce função sintática de sujeito. Acabamos de responder a função. O que é necessário? Saúde, sujeito. No lugar dessa palavra, pode-se encaixar a oração que a pessoa sinta-se bem com saúde? Sim, eu posso trocar, porque essa oração também tem a mesma função, a função de sujeito.
É necessário que a pessoa sinta-se bem com saúde. Veja só, nós temos aqui o período composto, 2 verbos, já trabalhamos isso no exercício, né? Nós temos a oração principal, onde ela traz uma informação que é principal. Nós temos o verbo e o predicativo do sujeito, só que falta alguma coisa. O que falta? O que é necessário? Falta o sujeito. O sujeito, como já respondemos, é uma oração. Essa oração ela é subordinada, ela exerce uma função sintática, a função sintática de sujeito em relação à oração principal. Por isso que ela é subordinada. Ela completa, de certa forma, ela é dependente da oração principal. Oração subordinada, que é, vejamos o conceito, ocorre em um período composto e estabelece uma função sintática em relação à oração principal. Isso mesmo. Agora, quando ela é uma oração subordinada substantiva, é aquela que exerce função sintática própria do substantivo. É introduzida por uma conjunção subordinativa integrante, que ou se. Nesse caso, nós temos a conjunção que unindo as duas orações. E lembrando, ela estabelece uma função de sujeito, nós podemos trocar por saúde, é a mesma ideia, só que com palavras diferentes. Nós temos aqui esse comparativo, é necessário saúde, o primeiro enunciado, nós temos o verbo, temos o predicativo do sujeito, que é uma característica, e temos o sujeito, que é saúde. Mesma construção ocorre no segundo enunciado. Nós temos o verbo, temos o predicativo necessário, que formam a oração principal, e o sujeito é feito pela oração subordinada, que a pessoa sinta-se bem com saúde. Aqui, elas têm o mesmo papel, a mesma função, apenas a diferença do que eu tenho um nome, um substantivo, e eu tenho uma oração que tem o papel de substantivo. Ela assume esse papel, essa função. Quais são as funções próprias dos substantivos? Sujeito, como acabamos de ver, objeto direto, que é quando há um complemento do verbo transitivo direto, objeto indireto, quando há um complemento através ligado de uma preposição. Temos o aposto, que é uma informação, uma explicação sobre um termo. Temos o complemento nominal, que completa um nome. E temos o predicativo, que é uma característica. Nós temos aqui ainda a ideia de oração subordinada desenvolvida e reduzida. Nesse caso, nós temos a desenvolvida. Na forma desenvolvida, apresenta conjunção subordinativa, verbo flexionado no modo indicativo ou subjuntivo. É o que nós temos aqui. Nós temos a conjunção que e temos o verbo conjugado. Agora, quando a oração é subordinada à substantiva reduzida, o que ocorre? Na forma reduzida, apresenta o verbo em uma das formas nominais e, em geral, não há conjunção subordinativa. Nós temos aqui um exemplo um pouco modificado para essa ideia de oração subordinada reduzida. É necessário a pessoa sentir-se bem com saúde. O sentir está na forma nominal, no infinitivo. Pode ser gerúndio ou particípio ainda, na questão da subordinada substantiva, né? Agora, estamos chegando ao fim, acompanhe o que vimos hoje. Realizamos a leitura e compreensão de um fragmento de uma notícia, retomamos os conhecimentos sobre orações subordinadas. Isso mesmo, temos ainda as referências do material, se você quiser se aprofundar, pode conferir. Agora sim, estamos no fim, desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima.